sejam todos muito bem-vindos a mais um Just in Time. Dessa vez a gente está com o Elcio aqui da Unidas. Esse é um projeto muito importante para nós, em que a gente espera alcançar você que nos assiste, trazendo as melhores práticas das empresas, de boas empresas. E aí o episódio de hoje é sobre transformação digital e gente. Mais do que isso, o SESC Senat tem um monte de produtos para vocês, empresários, para vocês, CEOs, executivos das empresas de transporte. Esse é mais um deles. Se você tiver interesse em saber dos mais diversos projetos que a gente tem aqui, mande um e-mail para relacionamento@sescsenat.org.br. Bem, Elcio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente já se conhecia, obrigada por ter vindo a Brasília participar desse episódio com a gente. A gente comentava aqui um pouquinho antes, né, antes da gente começar a gravação, que esse projeto nasceu do interesse em divulgar as boas práticas de boas empresas. A gente defende que um setor forte ele é feito por empresas fortes e que a gente pode ser aqui, enquanto SESC Senat, um canal de multiplicação de boas práticas. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Um orgulho estar aqui participando dessa estreia dessa sala, né, um novo canal e que certamente vai fazer muita diferença para nós, né, do segmento, em especial locação. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. E aí eu vou ler aqui. A Unidas Locações e Serviços S.A. é uma das principais e mais tradicionais empresas de mobilidade do Brasil. Ao longo de sua trajetória, consolidou grandes players do setor e se tornou uma plataforma completa em soluções de gestão de frotas para o modal rodoviário. Hoje, atende desde grandes corporações de logística e agronegócio, no segmento B2B, até o consumidor final, com aluguel de curto prazo e carros por assinatura. A empresa tem como foco a eficiência operacional e está na vanguarda da transformação digital. Investe fortemente em inteligência artificial e telemetria para melhorar a performance e ampliar o ciclo de vida de seus veículos. E aí um ponto muito importante que a gente comentava é que a gente achava que Unidas, né, há um desconhecimento, eu vou abrir antes da primeira pergunta, para você depois explicar um pouquinho, que não é só, né, aluguel de carros a curto prazo. O sucesso não reside apenas na gestão de ativos, mas na capacidade de liderar a mudança e desenvolver as pessoas por trás da tecnologia, temas cruciais que abordaremos hoje. Então, Elcio, novamente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, fugindo do roteiro de perguntas que a gente tem, o que a Unidas faz hoje em geral, sabe? Porque a gente acha que é o balcão, que é o aluguel para curto prazo. Muito bacana, é muito oportuna, aliás, essa pergunta, porque a gente é muito conhecido por locação de curto prazo, e a Unidas é muito mais do que isso. Hoje nós temos toda a terceirização de frota de leves, de pesados, com contratos, né, de 5 a 10 anos com vários clientes, principalmente no agro, onde eu loco caminhões e inclusive com mão de obra. Então hoje do nosso quadro de 5.000 funcionários, 1.500 são motoristas, em torno de 1.200 a 1.500 são motoristas, dirigindo nossos ativos dentro do ambiente do cliente. Então, como eu falei, é muito mais do que só locação de leves. A gente tem locação de pesados e locação com manutenção e com a mão de obra propriamente dita dos motoristas, né? E temos uma outra área importante também, que é a venda dos seminovos, né? Então, hoje, o nosso negócio é comprar bem o veículo, independente se é leves ou pesados, locar bem durante o período de contrato e depois fazer uma venda no final, né? E essa venda de seminovos também é um outro negócio bastante importante para nós. E estamos atuando no Brasil todo, né? Estamos presentes em todas as capitais e a gente faz muitos contratos sob medida, né? Então, determinada empresa quer alocar frota com a gente consegue fazer a compra conforme a requisição dele e deixar à disposição nas cidades aonde ele precisar, onde ele tiver demanda. Então, hoje a gente atua nacionalmente. Isso é um comodismo para a empresa, né? Porque a gente, hoje, quando a gente conversa com as empresas de transporte de cargas, especialmente, há uma ausência tremenda de mão de obra qualificada, motorista especialmente. Quando você oferta o seu ativo
Já com o profissional, você resolve 80% do problema dele nesse quesito, né? E aí, como é que você lida com essa escassez de talentos qualificados, com a ausência de mão de obra? Porque quando era balcão, talvez seja mais simples, porque a formação é mais curta, né? É menor, eu diria. Hoje a gente tem feito muito trabalho de formação, né? É o que eu sempre brinco, né? Aquele motorista de sucesso que tem condições, ele paga a universidade para os seus filhos para não serem motoristas. Então, essa é uma conta que não fecha, né? Ou seja, o número de motoristas ele tem reduzido e a demanda tem crescido. Então, não tem outra forma que não investir na formação, né? Na formação dos motoristas, formação de mecânicos. Eu tenho feito bastante trabalho de formação de mecânicos. E para o empresário é uma facilidade, ele tem que se preocupar com o core dele. Deixa que a parte de formar motoristas, treinar esses motoristas todos, deixa com a gente acaba fazendo, e por isso que eu falei, hoje 30% do headcount que nós temos na nossa empresa são formados por motoristas, mecânicos e borracheiros, que é outro que também a gente tem uma necessidade grande para atender as demandas dos nossos clientes. E aí, falando agora do SESC Senat, a gente, por muito tempo, as locadoras representaram significativamente o volume da nossa arrecadação. E mesmo assim, a gente ainda se via num dilema de como atender vocês melhores, né? Assim, como é que a gente pode atender cada vez melhor o setor que é muito importante para nós? E aí, a gente viu essa necessidade de treinar os motoristas para que vocês consigam, né, ofertar esse serviço, especialmente para o agronegócio, já que não é o negócio deles, né? O negócio deles é produzir, perfeitamente, colher e comercializar, enfim. E aí a gente começou com algumas parcerias. A Unidas é uma grande parceira nossa em projetos como Mais Motoristas, escolas de motoristas, motorista Série A. E aí a gente, quando a gente olha para o setor de vocês, a gente também vê uma necessidade muito grande de conscientizar o próprio usuário, né? Porque 30% é motorista, mas os demais não, atua na venda, né, do serviço, mas a utilização fica por um terceiro. Como é que vocês fazem isso? Também não está no roteiro, Elcio, mas isso é uma curiosidade de muita gente. Como é que você educa o seu cliente, sabe? Eu acho que a gente tem uma proximidade muito grande com o cliente, né? Quando ele nos contrata, ele não está empurrando um problema para a gente resolver, e sim ele está querendo uma solução, e a gente acaba desenvolvendo essa parceria junto com eles. Então, mesmo na formação, na estratégia para a gente desenvolver ações para atender as necessidades deles, o nosso cliente está junto conosco. Mas o caminho é formação, é treinar, é desenvolver. Mas não só isso. Depois que eu trouxe ele para a empresa, treinei e desenvolvi, eu tenho que retê-lo. E a gente tem muitas ações de retenção desses profissionais. E as retenções, eu posso citar algumas ações que a gente tem feito, como, por exemplo, o querer estar listado no ranking do GPTW, né, do Great Place to Work. E quando a gente fala em GPTW, a gente não está falando para ganhar um prêmio, para sair na lista. Não, é muito mais além disso. A gente usa o GPTW como modelo de gestão de pessoas. Porque ali, para você implementar as ações do GPTW, você tem que se preocupar com o colaborador, você tem que treinar a liderança, você tem que se preocupar com o ambiente que ele está inserido. Coisa simples, mas a gente tem que se preocupar. E o fato de estar listado no GPTW é curioso, porque sempre que sai o ranking e que a gente, graças a Deus, estamos todo ano sendo listados, a gente consegue identificar um aumento significativo de pessoas interessadas em trabalhar conosco. Né? Então, essa é uma ação que a gente faz não para ganhar o prêmio, é muito mais do que isso, e sim no sentido de atrair. Mas a partir do momento que eu atrair esse profissional, eu tenho retê-lo. E a retenção, a gente tem investido muito na nossa Universidade Unidas. Nós trocamos a plataforma, colocamos 350 cursos lá. Então, o profissional que está conosco, ele sabe aonde recorrer para poder obter conhecimento. E é nisso que a gente investe. Então, a Universidade Unidas hoje tem uma avaliação muito alta, porque os nossos profissionais sabem aonde encontrar aquele conhecimento que precisa para o dia a dia dele, mas não só isso, para desenvolver ele enquanto cidadão. Então, nós temos muita formação ali dentro disponível para eles, e a minha intenção ainda é ampliar esses 350 cursos. Né? Entendi. E aí, Elcio, eu tenho uma pergunta. A gente, aqui no SESC Senat, a gente acredita também muito no GPTW. A gente faz parte há 3 anos só, então é muito jovem, acho que a gente entrou no 4º ano agora, mas nós conseguimos participar de alguns rankings regionais e realmente são atrativos para a gente que quer trabalhar num bom lugar para se trabalhar.
Mas a gente sabe também que tem ainda muita rotatividade, né? É muito difícil, quando a gente fala de retenção, a gente tem alguns aspectos que dificultam. Primeiro, aqui, falando enquanto gestora da empresa, a questão dos jovens, né? Que o jovem quer sempre... Não tem aquele perfil de vínculos longos. Depois, a questão da aposentadoria. Quando a gente fala também do nosso setor de transporte, a gente tem uma idade média de 55 anos. Então, são pessoas que também já estão... Muitos não, mas aqueles que querem mudar, querem descansar. Quando você olha para a retenção, você está querendo manter esse funcionário, esse bom funcionário na empresa, investe na universidade corporativa. Mas aí como que você faz para essa transferência de conhecimento quando não tem jeito e a pessoa tem que sair, seja porque ela quer, seja porque esse jovem também quer outros desafios, porque parece que a juventude é movida por emoção, né? Estabilidade não é imediatista. Estabilidade não é uma palavra que faz parte do vocabulário. Então, como é que você lida? Como é que a Unidas lida com isso quando tem essa transferência? Como é que faz essa transferência de conhecimento? Sim. Como que tem uma continuidade do negócio, sabe? Sim. Na verdade, hoje, dentro da Unidas, nós temos todas as gerações trabalhando juntos e em harmonia, né? E é papel de recursos humanos fazer esse acompanhamento de todos os públicos, né? Uhum. Então, a gente incentiva muito fórum, a gente incentiva muito trabalho em equipe, a gente tem muito squads, né, que a gente trabalha com pessoas de várias gerações juntas ali, e tem dado resultado, mas sem dúvida, né, você vê um profissional mais sênior, ele procura mais por uma estabilidade, né, no seu dia a dia. O jovem ele já é mais imediatista, então para o jovem eu tenho que muitas vezes não colocar ele em projetos de longo prazo, e muitas vezes fatiar esse projeto em projetos de 3 meses, 4 meses, que é a velocidade dele, que assim, satisfaz a expectativa dele. Então, eu tenho uma mescla das gerações trabalhando junto e funcionando muito bem. Claro que para isso tem que ter uma liderança preparada. Então, eu não posso só jogar essas pessoas ali se não tiver um líder preparado a lidar também com as gerações. Então, a gente tem um programa de liderança muito forte, e que investe muito na formação desse executivo, desse líder, para poder lidar também com essas gerações. Senão, não daria resultado. Hoje, graças a Deus, a gente está com um turnover sob controle, né? Um turnover... Eu gosto muito de medir o turnover a pedido. Eu também gosto. Aquele turnover, porque a empresa decidiu sair de uma região, enfim, não é ele mascara um pouco o teu índice, né? Uhum. Agora, o a pedido é sinal de que a pessoa, por algum motivo, resolveu sair. Quer seja por uma proposta melhor no mercado, quer seja porque está descontente com a empresa ou com a liderança. Aliás, 80% das saídas decorre da pessoa não se adaptar ao líder e nem à empresa. Então, esse é mais um motivo para eu tentar cada vez mais investir nesse líder, porque uma das ações para reduzir o turnover é tendo um bom líder, um líder inspirador. Então, a gente atua muito forte em liderança ali. Antes de falar de liderança, eu queria deixar uma dica aí que você comentou, sabe? Que me chama a atenção aqui no SESI Senat e em algumas empresas que eu também tenho visto. Quando a gente fala de juventude, o pessoal, e é uma boa dica para os empresários, para os RHs que nos assistem, é de definição dos projetos em sprints, né? Que foi isso que vocês conversou aí agora, foi isso que você disse. Que a gente tem um desafio muito grande, por conta do imediatismo dessa juventude, de não ver um projeto, né? De não ver aquilo que você está fazendo em ações práticas. Então, acho que essa é uma boa dica, de que você deixa, de que é preciso a liderança saber separar como designar líderes de projetos e execuções de projetos diante do perfil de quem vai recebê-lo, né? Sim. E aí, você comentou de liderança. Eu tenho uma dúvida super importante, assim, que o pessoal já tinha comentado sobre isso, e é uma dúvida de muita gente que passa por reestruturações, aquisições. Tem muitas empresas de transporte, né, que se fundiram, muitas empresas que passaram, inclusive de gerações até. Quando muda de geração, se não tem um processo muito bem mapeado, é como se fosse uma empresa administrada por uma nova gestão. Como é que vocês fazem para esse líder que você falou, que é uma peça importante lá para a Unidas, para que ele continue mantendo foco nos valores de vocês, nos princípios de inovação, de foco no cliente? Como é que ele consegue
não se abalar com esse tanto de mudança, sabe? Como é que vocês trabalham isso? Nós passamos por uma fusão há 3 anos atrás, exatamente 3 anos, onde era uma empresa, a Ouro Verde, uma empresa com 50 anos de história, terceirização de frota, e a gente recebeu a Unidas, uma empresa de rent-a-car, né, locação de curto prazo. Então, eu tive vários tipos de líderes diferentes que do dia para a noite estavam juntos, né? Então, a gente teve que trabalhar muito forte em informação, o tempo todo em explicar para ele todo o processo, né? Não deixar que eles imaginassem que pudesse acontecer. Antes disso, eu já ia... Transparência, né? Transparência com ele. Fizemos muito fóruns, fizemos encontros, fizemos reuniões virtuais, presenciais, para colocar todo mundo no mesmo barco, né? Nós tivemos alguns cuidados que quando se junta 2 empresas, sempre tem o risco de uma prevalecer a outra. E aí eu teria um problema para administrar, né? E isso aconteceu, essa fusão aconteceu, eu lembro, na véspera da eleição presidencial, onde tinha o nós contra eles, né? E naquele momento eu lembro que eu coloquei e falei assim, a gente não pode criar um momento de nós contra eles. Pegar as 2 empresas e eu ter atrito entre elas. Então, a gente tomou algumas decisões que foram muito, muito corretas, né? Primeiro foi adotar o nome Unidas já no primeiro dia. Por que Unidas? Porque é o nome mais forte, é um nome conhecido nacionalmente, e nós tínhamos naquela ocasião sido considerada a 32ª marca mais valiosa do país. Então, naturalmente foi o nome escolhido e foi uma decisão acertada. Outra decisão acertada foi não querer ter uma única sede. Porque se você indica uma sede, dá a sensação que você está preferindo aquele em relação ao outro. E poderia vir, novamente, a preocupação de nós contra eles. Não podia existir isso. Então, nós não temos uma sede. Nós temos 3 escritórios centrais. E a gente chama assim, nós temos escritório em São Paulo, escritório em BH e escritório em Curitiba. E todo mundo se adaptou bem a esse modelo. Sabem que não tem sede, mas tem 3 escritórios centrais, cada um com a sua característica e cada um atuando muito fortemente naquela atividade que lhe é correlata, né? Então, foram alguns cuidados que a gente teve que tomar e aí, naturalmente, com os nossos líderes envolvidos na decisão, né? Então, quando a gente decidiu adotar o nome Unidas já no primeiro dia, todos os líderes participaram e entenderam as razões. Então, muita transparência, muita informação e, com isso, dá uma garantia de que essa mesma informação seria replicada para todos os 5.000 colaboradores. Então, de novo, né, foi uma decisão acertada, mas que deu certo porque os líderes estavam envolvidos e com informação atualizada. E desde antes da fusão, transformação digital já era um ponto relevante na atuação da Unidas ou da Ouro Verde? Ou você acha que depois da fusão isso tomou uma outra dimensão? Não, ele tomou uma outra dimensão, com toda certeza. Até porque a Ouro Verde, também quando foi comprada pelo nosso fundo, o nosso acionista maior, que é a Brookfield, é um fundo canadense, a Ouro Verde, em 2019, foi adquirida e a gente já viu a necessidade de fazer uma transformação digital para a Ouro Verde. Entendi. Aí quando veio a fusão com a Unidas e a gente identificou que os sistemas antigos da Unidas também precisavam ser atualizados, surgiu o Íris. Então, a ideia do Íris foi para a gente juntar as 2 empresas e fazer a transformação digital que a empresa precisaria para aquele momento, para levar ela para prosperar para o futuro. E foi, sem dúvida, um projeto com uma duração de 2 anos, ele encerra na metade do ano que vem. Trocamos tudo, né? Todos os sistemas foram ou atualizados, como foi o caso do SAP, ou trocados, né? Por exemplo, no RH eu troquei sistema de avaliação de desempenho, sistema de folha de pagamento, portal do colaborador, o sistema da Universidade Unidas. Nós fizemos uma transformação digital enorme na empresa, mas sem deixar o dia a dia de lado. Ou seja, eu tenho o meu cliente, eu continuo prestando serviço com qualidade, eu tenho o meu cliente interno, que são os colaboradores. A gente não poderia deixar eles sem o sistema, a informação, a necessidade sendo atendida, mas eu tinha que, em paralelo, fazer toda a transformação digital. E como eu falei, o projeto Íris é um projeto de muito sucesso. Eu brinco que é um projeto para ganhar prêmio, né, virar case, porque realmente ele vem fazendo a transformação de uma forma transparente, sem gerar nenhum impacto para o cliente interno ou para o cliente externo.
A gente está conseguindo fazer essa transformação de uma forma muito competente. E, O aliás, que é eu sempre tenho... desafio, né? Assim, É um conseguir desafio trocar enorme. o pneu com o carro andando, né? Exatamente, exatamente. E é isso que foi feito. E foi bacana porque assim, você começa a ver que, apesar de toda essa transformação, a gente ganhou o prêmio Consumidor Moderno, onde o próprio consumidor vota. Então, para ele, consumidor, foi transparente, ele não percebeu qualquer alteração de sistemas, ou seja, ganhamos esse prêmio. Continuamos ganhando o prêmio de GPTW, né, da mesma forma. Então, a gente tem conseguido andar em paralelo a transformação digital da companhia com os sistemas que hoje continuam atuando, né, cada vez menos, mas a gente conseguiu dar conta e foi um projeto que não é só de TI, não é só de RH, o RH entrou muito forte, porque envolve até mudança de cultura. É isso nisso, que eu ia né? comentar. Mas todas as áreas estiveram muito engajadas e a gente vai encerrar o projeto Íris agora, metade do próximo ano, com a sensação de dever cumprido. Eu queria parar um pouquinho para falar sobre o projeto Íris, porque quando a gente vai para missões internacionais, até nos nossos eventos, a gente tem aqui 2 grandes projetos que são para médios e altos executivos, que é o Summit, que a gente faz em São Paulo todo ano, são 2 dias, e tem o IP, que é um projeto também em parceria com a HSM, que ano que vem a gente fala sobre inteligência artificial e transformação digital, respectivamente. E a gente percebe que as empresas têm medo de mudar. Porque dá muito trabalho isso tudo que você falou, assim. É um projeto de sucesso, sem dúvidas, mas precisa muita força de vontade, né? Assim, porque mexer na cultura das pessoas, imagina que o sistema todo operacional passou por uma transformação. Se você tivesse que dar 3 dicas para quem nos assiste aí agora de que... como que ele começa? Primeiro, obviamente, diante de uma necessidade, né? A gente sabe que precisa ter a necessidade. Mas como é que ele não desiste? Porque quando você me diz assim, olha, o consumidor não viu o que a gente estava passando dentro da empresa, isso é um excelente indicativo de que as coisas caminharam muito bem a ponto de que os problemas ficaram dentro da empresa, né? Como é que você, se você tivesse que ensinar, sabe, o empresário a ousar, o que você falaria o que você pode dar de dica para ele? Sim. Eu acho que passa, primeiro, estar muito claro qual é a necessidade, né? Isso é fundamental. E, segundo, ao identificar essa necessidade, você trazer todos os gestores com você junto, ou seja, que essa necessidade seja muito clara para todo mundo que está na linha de frente. Ele precisa saber por que da transformação. Porque vai mexer em muitas zonas de conforto, vai mexer em muitas resistências que naturalmente acontecem. E a resistência é muitas vezes inconsciente, né? E o sucesso desse nosso projeto foi por isso. Desde o primeiro momento, a gente deixou muito clara a necessidade. Apesar que, no nosso caso, a necessidade era premente, né? Ou seja, 2 empresas se juntaram, eu não podia conviver com 2 sistemas. Eu ia ter que ter um único sistema. Então, vamos fazer a transformação digital, trazendo o que tem de mais moderno no mercado para dentro da empresa. Mas, mesmo assim, a gente fez um trabalho de conscientização muito forte com todas as lideranças, em todos os níveis de liderança, e fizemos com que essa informação chegasse para todos os colaboradores, porque eles também seriam impactados, né? Então, acho que a necessidade clara, a transferência dessa informação de uma forma muito transparente para todos os líderes e o envolvimento de todo mundo numa direção. Como fizemos isso? Através de fórum, através de várias reuniões virtuais, reuniões presenciais, e as pessoas sendo envolvidas, né, cada um na sua área, na sua atividade, mas sabendo por que estavam lá. Eu não estou lá naquela reunião por acaso, eu estou porque o meu papel é fundamental, a minha presença é fundamental. Então, esse reforço a gente fez muito. E eu acho que esse é uma das grandes dicas que eu dou, né? Envolver todas as pessoas, né, no seu nível, né, na sua responsabilidade, mas todo mundo tem que estar sabendo o porquê fazer aquilo. A pior coisa que tem é você estar participando de uma transformação e não saber o que está fazendo lá, né? E isso a gente deixou muito claro desde o começo. Então, essas seriam as dicas que eu daria para todos os empresários. E outra, faça, né? Porque a gente fica protelando, e aí quando você vê, já está tarde, né? Ou o teu concorrente já fez. Então, tem que fazer, está muito claro a necessidade, vai em frente. E você conseguiu mensurar resultados objetivos dessas entregas, né? Que também dá um senso de pertencimento muito grande para quem está lá no dia a dia, né? Aqui o CS-Senat, quando eu assumi, e aí depois eu queria até que você falasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, eu assumi
há 10 anos. E a gente não tinha RP, um sistema muito precário ainda. E se eu precisasse, se você me ligasse aqui, Elcio, falasse assim, eu preciso falar com o diretor da unidade de Curitiba. Para eu poder saber o nome do diretor, para eu saber onde que era o endereço, eu tinha que ligar lá na unidade, porque nenhum sistema tinha isso. Tem informação disponível. Disponível e confiável. Sim. E foi um processo muito árduo para nós. Assim, a gente conseguiu implementar o Proteus e toda essa transformação digital em 5 anos. Não tão rápido como o Íris, foram em 5 anos. Mas eu acho que a gente falhou, hoje olhando para trás, muito em comunicação. Eu acho que a gente... o CSNAT é uma empresa de 30 anos... de pessoas que estão aqui desde a fundação. Então, eu acho que quando você fala assim, olha, para mudar a cultura precisa passar pela comunicação, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa participar de reuniões. Eu acho que a gente, na pressa de entregar bons resultados de uma forma rápida, a gente acaba se esquecendo de uma coisa muito simples, né? Que é a transparência, que é o engajamento, que é o envolvimento dessa pessoa na solução de um problema. Exato. Que todo mundo quer, claro. Então, quando a gente fala com os empresários, e eu gosto sempre de trazer, a gente... muitas empresas, quando trazem os problemas, falam assim, porque a gente sentou numa mesa, os gerentes trouxeram todos os problemas. E a gente acaba esquecendo que quem sabe do problema mesmo é o cara do balcão, né? Tem que ouvi-los. Tem que ouvi-los. Então, eu acho que essas dicas que você comentou são fundamentais para uma transição tecnológica, eu diria, porque a gente confunde tecnologia com pessoas, né? Perfeitamente. Falando um pouco... Bom, eu estou há 40 anos em RH. Esse ano eu completei, em maio, 40 anos trabalhando em recursos humanos. Comecei muito cedo, né? Comecei com 15 anos. E eu lembro da primeira pesquisa de clima que eu coordenei, apareceu o principal problema, comunicação. Nós estamos falando isso há 35 anos atrás. E hoje continua nas pesquisas que a gente faz. Qual é o principal problema? Comunicação. Isso é uma necessidade do ser humano. Né, o saber o que está acontecendo, ter a informação em tempo real. E se você não tiver canais que façam chegar, porque não adianta falar, vou mandar um e-mail. Nem todo mundo lê e-mail. Então você tem que impactar esse público de alguma forma. Se essa pessoa, né, principalmente os mais jovens, não leem e-mail, eu tenho que chegar por uma ferramenta que ele é impactado, um WhatsApp, Instagram, enfim, eu tenho que achar outras formas de levar a informação para ele. Para daí buscar engajamento. Né? Então, normalmente essas pesquisas avaliam engajamento. Mas minha empresa, todo mundo gosta de trabalhar, mas não está engajado. Né? Então, tem outro fator que está fazendo com que ele permaneça. Ou que pseudo mostre que está engajado. Mas será que está de verdade? Né? Então, eu acho que é uma combinação de fatores. Né? A comunicação é a principal delas. Mas, e aí, nesses 40 anos, é curioso, né? Porque você pensa assim, não, já passei por tudo nessa vida, em RH. Né? Aí vem uma inteligência artificial que acaba bagunçando tudo, né? Porque assim, tudo aquilo que você aprendeu, né? Hoje você aperta o botão, muitas vezes está disponível pela inteligência artificial em questão de segundos. Como é que eu lido com essa inteligência artificial e o impacto que essa inteligência artificial vai ter nos meus colaboradores? Sim. Eu tenho que prepará-los, mas eu também tenho que estar preparado para isso. Sim. Então, naturalmente, passa por um novo aprendizado, ou seja, estou aprendendo novamente. Como que é fazer recursos humanos numa época de inteligência artificial batendo na nossa porta. Né? Nossa, você falou sobre isso, e aí eu acho que a gente passa por um monte de desafios, assim, atualmente, enquanto gestores, sejam de RH, sejam gestores de empresa. Primeiro porque a gente passa a ter mais dados. Então, a gente deixa de decidir muito no feeling, né? Sim. Antigamente, a decisão era muito no feeling. Quando eu assumi há 10 anos que não tinha sistema nenhum, eu falo, gente, eu jamais faria tudo isso de novo, do jeito, com essa coragem que eu tive, porque hoje eu tenho dados que me subsidiem. Do mesmo jeito, antigamente a gente também sentia se tinha mais mulheres, mais pessoas com deficiência. Isso tudo era muito assim. Vamos ver se a gente... faz uma pesquisa, você citou pesquisa de clima, mas vamos avaliar o nosso quadro. Quantas mulheres a gente tem? Porque não tinha necessariamente
políticas, né, estruturadas. Naquela época, eu acho, há 30, 35 anos, era tudo de uma forma muito natural, eu diria. E aí a Unidas, ela vem com um foco muito forte em diversidade e inclusão. Em inclusão de atração de liderança feminina, de pessoas com deficiência. E aí isso deixa, imagino eu, que agora, não só com eles, mas já antes, deixa de ser uma coisa por filho e passa a ser uma coisa de projeto, né? Acertada. E aí, o que você também dá de dica para o pessoal que nos assiste? Assim? Porque é um setor nosso com muita dificuldade de contratação, tanto de mulheres como de pessoas com deficiência. Primeiro, quando eu falo de mulheres, e aí eu sou mulher, o SESC Senat tem majoritariamente mulheres nas lideranças e mulheres nos seus quadros, mas a gente não tem uma política específica para a atração de mulheres, porque hoje a atração é de uma forma natural, mas essa não é a realidade do setor de transporte, são só 5% de mulheres no nosso setor, né? Então, é preciso um esforço muito grande das empresas para atrair, para nos atrair, além, obviamente, de pessoas com deficiência. Então, como que você faz isso hoje? Como que os dados advindos dessa transformação digital, dessas informações que agora você tem, Clara, te ajudam nesse quesito de ser uma empresa com um foco muito forte de diversidade e inclusão? A gente tem um programa bem estruturado de diversidade e inclusão, até porque a gente considera a diversidade parte da estratégia da companhia, né? Então, a gente gosta e precisa ter diversidade dentro da empresa para você ter multi-olhares, né? Formas diferentes de pensar, né? Então, não adianta uma empresa que é formada só por homens, por exemplo, a visão é de homem, né? E o meu público não é só homem. Hoje, o meu público são, né, mulheres, são várias regiões, várias culturas diferentes. Então, o Programa de Diversidade e Inclusão, além de ser uma das metas do nosso programa de ESG, com metas claras até 2028, ele está no nosso dia a dia. Então, faz parte do nosso DNA querer atrair, né, pessoas diversas, porque a gente entende que engrandece a companhia. Além do que, eu tenho isso no mercado, né? Os meus clientes também são diversos, né? Então, no nosso dia a dia, a gente dá muita prioridade para isso, né? Como eu te falei, está dentro do programa de ESG, com metas claras, então eu sei exatamente ano a ano o que eu tenho que buscar, e, graças a Deus, estamos conseguindo entregar tudo dentro do objetivo previsto. Mas tem engrandecido muito as discussões, tendo pessoas, né? Não né, só homem e mulher, mas sim, com todos os tipos de diversidade, eles têm trazido bons insights para a gente e tem feito a gente refletir muitas vezes. Coisa que você não percebia, né? A partir de uma diversidade que traz uma discussão rica de conhecimento, de visões, faz com que a gente cresça mais ainda, né? Mais e mais amplo. Então, tem sido muito bom trabalhar assim dentro da empresa. Eu acho que você comentou da questão intergeracional, que ao invés de ver isso como um problema, você vê isso como um fator que agrega na busca das soluções, exatamente, né? O que a gente percebe aqui, Elcio, algumas vezes, a gente precisou, vou te dar um exemplo, a gente estava num desses eventos e precisava de um vídeo nosso com tradução em inglês. E eu mandei no grupo, falei, gente, quanto tempo vocês precisam para fazer esse vídeo de tradução em inglês? E aí uma pessoa da área de compras, eu mandei para a área de comunicação, e aí o pessoal da área de compras falou, tá aqui, doutora, 5 minutos depois o vídeo já com a tradução, eu falei, gente, como é que vocês fizeram? Não, o povo falou, os cabeções aqui da internet, os meninos da inovação já pegaram o vídeo e já fizeram. Então, eu também vejo muito mais valor de pessoas diferentes para a construção de propósitos, para a construção de valores, para a entrega de resultados. Porque eu acho que fica muito mais a cara de uma empresa diversa que tem muitos clientes, porque os clientes também não são iguais, né? Sim. E eu destaco também essa questão de ter diversidade e tudo mais. Nós temos um programa de voluntariado que está completando 15 anos. E qualquer causa que eu coloque, que a gente coloca um desafio, né, a gente fez um trabalho bacana com uma instituição de Curitiba chamada Pequeno Contolengo, que é uma instituição tradicional lá. Preciso, final de semana, fazer uma ação para ajudar uma instituição, né, que, nesse caso, trata com pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu tenho os voluntários o tempo todo disponível, pronto para nos ajudar. Mas por quê? Porque isso está no nosso valor.
né? Legal. Porque se eu não praticasse isso, não incentivasse isso, as pessoas não olhassem que nós apoiamos a diversidade e não só na parede, não só num cartaz escrito, e sim no nosso dia a dia, talvez eu não tivesse o número de voluntários à disposição para me ajudar em outras frentes. Então, acho que está tudo conectado, né? Mas, claro, você tem que ter um discurso e a prática ser exatamente igual ao seu discurso. Senão não funciona, senão você não gera a credibilidade que você precisa para tocar várias ações em frente, dentre as quais esse do programa de voluntariado, que particularmente é um orgulho para mim esse programa. Legal. A gente vai ter agora, nessa semana e na próxima, as celebrações de final de ano, né? Então eu estou indo para BH amanhã, estou indo para São Paulo daqui 2 dias, a festa em Curitiba, e a gente vai homenagear os voluntários. Nós temos mais de 100 voluntários que nos ajudam em qualquer frente que a gente coloca como desafio, eles estão lá dispostos a dar um pouco mais de si para poder atender uma causa nobre, né? Mas isso é o quê? Isso é engajamento. Engajamento decorrente, né, de tudo que eles ouvem dentro da companhia e que faz ele querer dar um pouco mais e da ação da pela empresa empresa. lá na localidade, Exatamente. né? De tudo que Exatamente. vocês entregam. E aí é muito engraçado que o próximo bloco era como que o SESC Senat ajuda vocês nisso tudo. Mas aí eu gosto muito desse projeto do Just in Time, porque toda vez que eu saio daqui, eu saio mais interessada do contrário, eu preciso conhecer mais sua empresa. Eu queria, Nicole, aqui, colocar minha equipe também para a gente fazer um benchmark, para conhecer o seu voluntariado, conhecer como é que vocês estruturaram essa comunicação no projeto Íris, porque aqui, com vocês, a gente passa por mudanças a todo o tempo. E temos uma capilaridade também imensa, tal como vocês, estamos aí espalhados no Brasil inteiro. E eu acho que esse é o propósito do Just in Time. Você pode ter certeza que as pessoas vão todo mundo comentar te pedindo o seu contato para poder conhecer um pouco mais das iniciativas e tá tudo bem, né? Posso colocar o seu contato à disposição. Imagina ele falar que não, gente. Não, é o maior prazer a gente compartilhar. Eu tenho recebido muitas empresas que têm nos visitado. E é aquele negócio, né? Coisas boas têm que ser mostradas. Não adianta ficar só para você. Então, eu faço questão, porque mesmo desse benchmark que as empresas fazem com a gente também aprende. Às vezes surge uma parceria nova, às vezes pode ser um cliente nosso, um futuro cliente. Eu acho que é um prazer para nós recebermos, pode divulgar, quem está acompanhando, tenha certeza que a gente estará à disposição para abrir as portas da empresa e mostrar o que a gente tem de melhor. E hoje eu cito 3 iniciativas conjuntas com vocês, que é o programa Jovem Aprendiz, Sim. que é um programa muito importante para nós, o SESC Senat. Você comentou, a gente falava não só do turnover que se acompanha, mas a necessidade de atrair gente jovem para o mercado de trabalho. Programa de qualidade de vida, que a gente já vai para a 3ª edição, né? Que é nutrição, psicologia, nos cronogramas lá de vocês, e capacitação de layoff, que é um curso que a gente oferta em online, não é isso? Online, isso, do FAT. Do FAT. A gente tem feito muita parceria com vocês. Particularmente, eu estou há 5 anos no setor, eu não conhecia o SESC Senat, sendo bem sincero, e não conhecia a grandeza dele, né? E desde que a gente começou a se aproximar, eu entrei no segmento há 5 anos, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e a gente tem visto que tem várias parcerias ocorrendo, muito positivas, e tem muita coisa para a gente desenvolver conjuntamente. Então, é um prazer estar participando, né, desse programa Just in Time, porque eu sei que decorrente dele podem surgir outras ideias, outros insights, e não só para nós unidos, mas para todo o setor, e que a gente pode trabalhar conjuntamente fazendo mais coisas ainda para o setor. Você esteve com a gente no Japão, né? Na missão do Japão, né? Estive. Que foi uma missão de visita técnica, especialmente a Expo, né? Não. Expo Osaka. Expo Osaka. Isso. E sala de aula, né? Em sala de aula. E aí eu acho que ali a gente conseguiu mostrar um pouquinho do que a gente juntos, SESC, Senat e empresa, a gente consegue fazer pelo Brasil, né? Sim. Foi eu digo que além do conhecimento técnico, né, que a gente obteve, foi uma imersão disruptiva, eu diria. Porque muitas das coisas que eu observei lá serviram não só para eu, enquanto profissional da Unidas, executivo da Unidas, mas para a minha vida. Eu acho que tiveram alguns quebras de paradigma lá, conhecendo profundamente a cultura japonesa, que me fez refletir, me fez pensar. E tanto é que lá na Unidas a gente definiu que cada executivo precisa participar de alguma missão.
Que legal. Né? Então, a gente não repete. Executivo. Isso é, claro, depende da característica de cada empresa, mas nós decidimos isso para dar oportunidade de todo mundo participar, porque assim eu estou elevando o nível de conhecimento de todo o C-Level. Então, as discussões internas estão cada vez maior por conta de eventos como esse, né, onde a gente pode participar. Eu criei essa regra, claro que eu gostaria de participar novamente, mas né, a regra vale para a RH também. Então, no fim, a gente conseguiu nos últimos encontros mandar outros diretores. Cada um, ao retornar, acaba divulgando, né, o que aprendeu, o que viu, o que conheceu. Quem foi para a França? O Paulo Sorge, Ai, é o mesmo, nosso Paulo. diretor executivo de seminovos. Adorou também. Que foi sala de aula na veia ali. No... Foi, mas ele achou SEAD. sensacional, sensacional. E ele fez questão de compartilhar o material comigo, né, com os demais executivos. E é isso que eu digo, a gente acaba indo além, né? Não é só um treinamento em sala de aula, não. Você vê uma experiência completa, você vive uma experiência completa e que nos faz crescer, sem sombra de dúvida, e com isso, naturalmente, a empresa e o setor ganham, né? Então, de parabéns por essas missões. E aí, assim, embora as missões internacionais sejam um evento para um grupo muito específico de empresários, todo o material, quem nos assiste e quiser acompanhar, todo o material está disponível no site das Missões Internacionais. A gente faz sempre um caderno, né? Com tudo que foi visto. Caderno é uma palavra bem antiga para o negócio que a gente está falando de modernidade. Mas a gente faz um material bem robusto de todas as visitas, de todos o que os professores falaram. E você comentou a gente também prefere quando faz a rotação dos C-Levels, quando a gente tem mais gente. Porque aí parece que a cada pessoa que vai... quando volta, mais gente da empresa passa a usar o SESC Senat, que é o que a gente quer, porque o SESC Senat não tem fins lucrativos. A gente está aqui para devolver para vocês as arrecadações que vocês pagam para nós. Então, para nós é um prazer recebê-los em missões internacionais, nos cursos do ITL, de todas essas atividades. E eu queria já deixar aqui o meu agradecimento pela parceria e dizer que eu quero conhecer muito mais. Eu acho que eu preciso... Isso que você falou do voluntariado é um projeto super legal, assim. Quer falar um pouco mais, já que a sua menina dos seus olhos também, que você gosta muito? A gente acabou, dentro dessa transformação digital, eu acabei colocando, inclusive, um sistema para fazer a gestão do programa de voluntariado. Porque não basta só... A gente não queria fazer um programa que já existia, né, como eu falei, faz 15 anos, mas assim, eu senti que faltava um investimento maior ali. Para a gente registrar tudo de voluntariado, quais ações fizemos, computar quantidade de horas, né, que foi dedicada. E aí a gente acabou implementando um sistema agora dentro da transformação digital com o Iris, que faz exatamente essas medições. Então, hoje eu sei exatamente todas as ações que os voluntários fazem. Aquelas motivadas pela empresa, onde eu convoco, né, quem gostaria de participar de qual ação, mas aquelas que as pessoas fazem independente da empresa. Né, fazem em finais de semana, então elas registram e fica registrado. Então, eu tenho indicadores que me ajudam a mensurar o envolvimento, e isso é usado daí para relatório de sustentabilidade, quando a empresa divulga para o mercado, para benchmark, enquanto outras empresas querem conhecer o nosso programa. A gente tem todos os dados, todas as ações catalogadas, quem fez o quê. Legal. Então, assim, o que a gente tentou fazer agora é no sentido de dar mais ferramentas para eles poderem fazer o papel deles como voluntariado. E essa homenagem que a gente vai prestar agora nas festas de final de ano tem o intuito de agradecimento, de reconhecimento, mas de incentivar novos voluntários, porque as festas é aberta a todos os colaboradores, né? E eu espero que a gente consiga, através, né, desse reconhecimento público, conseguir atrair mais voluntários, que é uma contribuição a mais que a gente dá, né, enquanto empresa participante vivendo nessa sociedade. Então, de fato, é um programa que eu gosto muito. Que legal. E aí, Elcio, para finalizar, o que mais você quer deixar de recado para os empresários, assim, olhando para o seu legado, sabe? Não só de Unidas, mas enquanto carreira profissional ao longo desses 40 anos que você comentou. O que você deixaria para quem nos assiste? Eu acho que eu gosto muito, né, de apostar em pessoas. Né? Eu acho que... E não é só um chavão. Eu acho que você tem que ser verdadeiro na hora que se investe no profissional, na hora que você cuida do profissional, na hora que você atrai um profissional e na hora que você retém um profissional. Porque hoje as empresas são pessoas, né? E se você deixar isso para segundo plano,
você está deixando, né, um conhecimento ali se perder ou ir embora da tua companhia, da tua empresa. Então, né, eu sou suspeito, porque, claro, tenho toda uma vida dedicada a recursos humanos, dedicada a pessoas, mas em todas as organizações que eu passei, sempre o diferencial foram pessoas. E aquelas empresas de sucesso, frente àquelas de não tanto sucesso assim, você vê que é o engajamento dos profissionais que estão ali se dedicando mais, dando um pouquinho mais de si, em nome, né, daquela empresa que eles acreditam que os valores deles batem com os valores da companhia. Então, se você tem, né, uma bala de prata, invista em pessoas que você vai ter retorno garantido. Eu acho que a gente defende o mesmo ponto, assim. Talvez as pessoas... Talvez não. A minha opinião é que as pessoas formam o ativo mais importante de uma empresa, porque o tempo de preparar uma pessoa, de dedicar, a gente olhar para os valores, você comentou uma coisa muito importante, é importante a gente atrair mão de obra compatível com o valor da empresa, né? E importante valorizar essa mão de obra, é importante retê-la. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então, tem que ser um bom ambiente de trabalho para a gente ser feliz, eu diria, sabe? Bem, Elcio, meu muito obrigada de novo. Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa continuar essa conversa em outras ocasiões. Para quem nos assiste, que precisar de mais informações, relacionamento@sessenat.org.br. Acompanhe o Just in Time. Este é o último desse ano, mas ano que vem a gente tem mais. Se você tiver mais novidades, não nos deixe de mandar para que a gente possa divulgar. A CNT tem grandes produtos, a gente tem uma agenda institucional que a gente lança toda semana, tem a revista CNT, que é uma revista que traz as iniciativas do setor de transporte como um todo, e é muito importante a gente divulgar boas práticas de boas empresas, como eu digo, que é o que a gente defende. Empresas fortes, no setor forte, formado por gente competente e bem capacitada, Sim. Que é o que a gente faz aqui no SESC Senat, capacitação profissional e cuidados com a saúde. Muito obrigada. Eu agradeço. E um prazer enorme, de novo, estar aqui e um prazer enorme ter essa parceria com vocês. Eu acho que a gente tem, né, uma relação de ganha-ganha e vocês sempre estão nos surpreendendo. Então, é mais um ponto positivo, mais um feedback para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.